Shabbat Shalom a todos, irmãos. Prazer enorme estar com os irmãos aqui essa manhã, em família, comunidade Sarel. Cumprimento também os irmãos que estão na transmissão. E eu tenho certeza que como o Senhor já tem nos abençoado nesse Shaharit, no serviço, Parashá Terumá nessa manhã vai falar muito ao nosso coração. Porque quem vem aqui à frente, dividir com os irmãos o estudo da manhã, primeiro o Eterno fala com quem está aqui. Primeiro o Eterno muda no nosso coração, planta no nosso coração, faz a gente entender, para depois poder dividir com os nossos irmãos. Isso é maravilhoso, porque aí a gente consegue entender que nada vem de nós. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Então é para a glória do Eterno que nós estamos aqui essa manhã reunidos em família, para ouvir a Parashá Terumá, que na verdade é uma Parashá conecta a próxima Parashá, né? Ela começa agora no capítulo 25 de Shemot, e lá no final, no capítulo 36, nós ainda vamos ouvir falar da continuação do que está acontecendo aqui. Irmãos, é uma honra estar aqui, é uma responsabilidade muito grande. Eu estava falando com o Rocha agora há pouco. Desde os 15 anos de idade, que quem frequenta as comunidades cristãs, que foi de onde eu vim, eu e minha família, normalmente muito novo a gente começa a aprender a dividir a palavra do Eterno, a pregar. E todas as vezes que eu fui dividir a palavra do Eterno, eu estava muito confiante, sabe, muito esperançoso, muito forte. E dessa vez eu estou me sentindo desse tamanho assim, ó. Como o pó miúdo da balança, como a água que cai do balde. É o temor a Hashem. Porque a palavra dele, dividida com o seu povo, só tem um objetivo principal: restaurar o que precisa ser restaurado. Amém? E é nesse espírito que eu queria fazer uma oração com os irmãos, para que Hashem abra o nosso coração, para que Ele nos dê o entendimento necessário, para que o Espírito, o Ruach HaKodesh, encontre lugar em nós para trabalhar essa manhã. Vamos orar. Pai Celestial, Te somos gratos por mais este Shabat, onde o Teu Espírito está presente, onde fizemos o serviço da adoração, as orações. Senhor, e essa Parashá Terumá, oferta, que nós possamos ofertar de verdade a nossa vida a Ti. E em primeiro lugar, abrir o nosso coração para ouvir o que o Senhor tem para nós. Senhor, sem Ti nada nós podemos fazer. Aqui está o Teu povo, sedentos para ouvir de Ti uma palavra. Senhor, então, sê solícito para conosco. Derrama dos céus a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, e ela é viva e eficaz. Nós oramos e pedimos a Tua presença aqui conosco. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Meus irmãos, essa Parashá, os rabinos dizem que ela é uma Parashá muito especial, porque ela vai dizer sobre o ápice da presença de Hashem com o seu povo. Construam para mim um Mishkan, um tabernáculo. E essa Parashá ela é cheia de detalhes. Existem ali os utensílios, cada utensílio com o seu significado próprio, muito profundo. E existem várias maneiras de poder apresentar essa Parashá. E eu confesso para os irmãos que quando eu comecei a estudar, mais ou menos um mês, essa Parashá, são tantos detalhes, são tantas minúcias que os sábios se debruçam sobre ela. Tem tanta riqueza nessa Parashá, que eu me senti completamente incapaz de apresentá-la. Falei, Senhor, nas minhas orações, eu disse assim, Senhor, eu não tenho a mínima condição de dividir com os meus irmãos essa Parashá, isso aqui é detalhe demais. Precisa de um rabino formado para poder ensinar isso aqui para nós. Eu preciso aprender com essa Parashá. E no meu coração, o Eterno colocou o seguinte sentimento: o meu povo precisa entender, assim como você, o básico primeiro,
para depois eu mostrar os detalhes escondidos na minha Torá. Nós precisamos aprender aquilo que Hashem quer nos ensinar, o beabá, o princípio, para depois nos aprofundarmos e adentrarmos no mar do conhecimento de Deus. A Torá, ela é infindável, infinita. Cada homem ou mulher que for ler a Torá, o mesmo texto, Deus vai dar inúmeras interpretações diferentes de acordo com a vontade dele. Minúcias existem nessa paraxá, várias. E de todas as maneiras que eu poderia trazer, uma delas, Hashem tocou no meu coração, e é o que eu vou apresentar essa manhã para os irmãos. É uma maneira aplicativa dessa paraxá. Existem várias maneiras. Expositiva, poderia ler com vocês aqui, explicar, verso por verso, o sentido de utensílio por utensílio, uma exegese perfeita. Mas Adonai quer tratar conosco hoje, nessa manhã, o básico nas nossas vidas. E ao final, os irmãos vão me dizer se era realmente Adonai que estava falando comigo, ou se era coisa do meu coração. Amém? Temos um trato então. No final, os irmãos digam. Nós vamos abrir então, no livro de Shemot, Êxodo capítulo 25. Já foi lida a Torá aqui essa manhã, eu sei. Mas tem o primeiro e o segundo verso desse capítulo. Verso 1 e o 2. De Shemot no capítulo 25. Que diz assim, olha que interessante. E aqui nós começamos a porção. Disse o Senhor a Moshe: diga aos israelitas que me tragam uma oferta voluntária. Receba-o de todo aquele cujo coração estiver voluntário para doar. Em um curto verso, a palavra que salta aos olhos é voluntário. Voluntariamente. Só nessa introdução o Eterno diz: avise para o povo, chama o povo, para que eles doem para mim, todo aquele que tiver uma oferta voluntária, um coração compelido, voluntariamente a doar. Desses, você vai recolher a oferta. Gravem essa palavra, voluntariamente ou voluntário. No final nós vamos fechar com ela. O título do nosso estudo essa manhã poderia ser A Oferta que Hashem Deseja. Paraxá Terumá, que significa oferta, oferenda, presente, contribuição. Nela nós vamos encontrar os homens que foram dispostos pelo Eterno, receberam a tarefa de construir o Mishkan, Bezalel, Aioliabe. E tem uma curiosidade que os rabinos dizem, os nossos sábios, eles dizem que depois que o templo de Salomão, depois do Mishkan, construção do templo, aí a derrubada do templo, a destruição, depois da destruição do templo, as sinagogas em todo o mundo receberam partes da Shekhinah do Eterno. Interessante isso, né? O Raul trouxe aqui esses dias uma palavra com o título Saiba diante de quem você está. Os irmãos lembram? Profunda, né? Básica, no sentido de são coisas principais que nós precisamos saber. Mas Hashem está trazendo isso, está tratando isso já anteriormente. O Roshi falou aqui esses dias também sobre como nos portar aqui dentro da sinagoga. Aí quando a gente está lendo uma paraxá dessa, a gente acha os rabinos do nosso povo, os sábios, dizendo: depois que o templo caiu, as sinagogas receberam a porção da Shekhinah do Eterno. Um local de santidade, um local onde a presença de Hashem se faz verdadeiramente presente, não é isso? Aí também nós vamos ver que para essa santidade, para essa convivência, existe um papel muito interessante, que é o papel das mulheres, das esposas.
Também temos o papel dos esposos, dos maridos, dos filhos. E segundo também os sábios, os rabinos, essa paraxá, ela tem um peso gigantesco, porque Deus dá uma ordem para o seu povo. Construam para mim um Mishkan. Uau! Veja que não é uma construção comum, veja que não é uma tarefa comum. Construam para o Criador do universo. Grande isso, né? Entenderam agora por que eu me senti tão pequeno diante desse tema? Construam para mim um local de santidade, um Mishkan, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Ou, como a palavra no original sugere, Betoham, dentro deles. Construam para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar dentro deles. E nós vemos que toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, toda ela, as porções da Haftará, toda ela, gira em torno de um só objetivo: retornar a criação ao seu estado original. E como era o estado original da criação, antes da queda? Adonai Echad. Toda a criação se curvava diante do único e verdadeiro Deus. Por isso que quando o povo de Israel faz o Shema, nosso Deus nos mandou fazer o Shema todos os dias, não é isso? E é isso que nós ensinamos aos nossos filhos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sem idolatria. Um único Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Toda a Escritura gira em torno disso, da restauração de todas as coisas, do fim da idolatria e do reconhecimento de Adonai como Echad, como o único Deus. E algumas palavras-chave existem nessa porção. Nós vamos pegar duas delas. Oferta voluntária. Veja bem, o povo tinha sido liberto da terra de Mitzrayim, libertos do Egito. E o texto diz que com mão forte o Eterno os arrancou de lá, com um braço forte, com mão estendida, Adonai os arrancou. 10 vezes, tanto os egípcios quanto o povo de Israel viu a poderosa mão do Senhor, pelo menos 10 vezes. Depois eles saem do Egito, e o que os acompanha? A presença de Hashem na nuvem e na coluna de fogo. Eles venceram o Egito sem ter que levantar uma mão, porque foi Hashem que os arrancou de lá. Tudo estava pronto. Hashem os libertou sem que eles tivessem que lutar. Hashem pelejou pelo seu povo. E agora que eles estão no deserto, tudo poderia ter sido dado de bandeja, não é mesmo? O que Hashem falou com Moshe? Vai lá no faraó e avisa para ele, deixe o meu povo ir para que eles me adorem no deserto, para que eles me cultuem lá. Da mesma maneira que Hashem os tirou, e eles não precisaram fazer nada, agora é diferente. Agora Hashem diz assim, construam para mim. Não podia ter tudo pronto. Hashem não podia, com o sopro da sua boca, ter feito um templo muito acima do templo de Salomão. Mas ele diz, construam para mim um templo, para que eu possa habitar dentro de vocês. E aqui nós temos o nosso primeiro dilema nessa paraxá. Porque nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Pessoal, olha que maravilha isso. Hashem dá para eles uma ordem e ao mesmo tempo isso é um paradoxo. Como, Senhor, eu vou construir algo para o Senhor que é o Criador do universo? O Senhor que podia ter feito tudo aparecer de uma vez só. O Senhor me manda construir para o Criador do universo
um templo para que o Senhor habite, um mishkan, um tabernáculo. Tudo poderia ter sido feito por Hashem, mas ele ordenou o seu povo que construísse, para que eu habite no meio deles. E não é só para aprender história que nós estamos aqui, não é mesmo? Às vezes a gente lê as parashiot, as porções, e nós temos às vezes a impressão, poxa, eu vou aprender história, é história que eu estou aprendendo, porque assim, quem não tem costume com esse tipo de estudo, debruçar sobre a Parashá ano após ano, esses dias nós descobrimos aqui, eu descobri, eu não sabia quanto tempo, 23 ciclos de Torá nós tivemos nessa casa, não é isso? 23 anos que Deus levantou a Sarel. Aí quem está de fora pergunta assim, alguns amigos me perguntam, mas rapaz, são 23 vezes, 23 anos que vocês repetiram a Torá? Não, meu amigo. São 23 níveis de elevação que Adonai nos proporcionou. Porque todos os anos, quando a Parashá é trazida, Adonai quer uma restauração diferente em uma parte da nossa vida. A palavra de Deus é viva. Então não é só para aprender história que nós estamos aqui, não é só para aprender sobre o povo de Israel, mas as parashiot servem para nos ensinar a praticar. Lembra o que o povo disse quando ouviu de Adonai? Faremos e ouviremos. As porções que nós aprendemos aqui, sábado após sábado, elas não são para inchar o nosso ego, para poder dizer para os nossos irmãos que estão em outras congregações, vocês estão muito na superfície, nós estudamos a Torá todo o Shabat, nós temos os rabinos, os sábios de Israel, nós estudamos Gemátria, bonito o nome, né? Saber o que os números, as entrelinhas estão dizendo, profundo demais, mas não é para isso que Hashem nos traz aqui todo o Shabat. As parashiot servem para que nós possamos aplicar nesse mundo caído o que Hashem deseja para o seu povo. Lembra o que Deus disse para Israel? Vocês serão luz para as nações. Construam para mim um tabernáculo, é para isso que ele deu a ordem para Israel. Centenas de anos no Egito, contaminados com toda a sorte de idolatrias. Agora Hashem chama, os liberta com mão forte e diz assim, agora é a hora de vocês construírem para mim um tabernáculo. E o que especialmente nós temos para aprender nessa porção? Israel havia conhecido o único Deus que subjugou todas as deidades do Egito. Pense você, quantas gerações passaram ali? Uma geração de 70 anos? 4, 5, 6 gerações talvez? Normalmente, a segunda geração nem lembra mais do que foi a primeira, a terceira, a quarta. Se esquece. Provavelmente, todos os atos de Adonai no Egito não foi só para demonstrar a sua força como o único Deus verdadeiro, mas foi o seu cartão de visita para Israel. Ele já tinha se mostrado para Moshe e agora ele se mostra a todo o povo através do seu poder. A primeira coisa que nós aprendemos então é que Hashem queria que o seu povo o conhecesse pessoalmente, como Adonai Ehad. Não há outro Deus além de mim, Israel. Ele vence por isso todas as deidades do Egito. Ele faz a libertação do seu povo, sem que dependesse de Israel levantar um móvel do lugar. Ele mostra para Israel que ele tem poder de fazer, ainda que o homem não queira. Ou ainda que o homem se oponha a ele, Hashem estava mostrando para Israel, eu sou o Criador de tudo. Tudo está debaixo do meu domínio. Lembra na travessia do mar o que aconteceu? Quando Israel se sentiu acuado, e alguns começaram a se desesperar. Tem uma parashá sobre isso, não é mesmo? Na travessia do mar, alguns deles dizem assim, vamos nos jogar no mar.
E o que Moshe diz ao povo? Que Adonai inspirou para ele dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Olhai para esses egípcios, porque essa é a última vez que vocês os verão. Deus arrancou Israel do Egito com braço forte, com mão estendida, sem que Israel precisasse trabalhar para isso, sem que Israel precisasse guerrear. Essas são as primeiras coisas que nós aprendemos no início dessa porção. A liberdade de Israel não dependeu da força do braço humano, nem da contribuição de Israel, mas única e exclusivamente de Hashem. Israel precisava aprender como adorar e como se relacionar, uma vez que o padrão que eles tinham era um padrão egípcio. Mais de 300 anos vendo os cultos egípcios, a adoração ao faraó, a alta bruxaria, magia. Os sábios dizem que quando Moshe enfrentou o faraó e a vara de Arão se transforma, os irmãos lembram dessa passagem? Os bruxos, os magos, os feiticeiros do reino egípcio também fizeram com que as varas deles se transformassem em serpentes. Alta bruxaria. O povo de Israel estava em um lugar que eles não tinham mais a referência do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus de Yosef, que livrou o Egito. Há muitos e muitos anos eles já não sabiam mais. Então Deus os arranca de lá, os leva ao deserto. E agora ele diz: construam para mim um tabernáculo, porque agora eu vou ensinar a vocês como eu serei reverenciado. Não é com o padrão egípcio. Não é. Deus queria ensiná-los que existe uma maneira santa de reverenciar Hashem, e que não é em nada parecido com os egípcios. E é aqui que nós começamos alguns detalhes nessa paraxá. Ao ler o capítulo 25 até o capítulo 27, nós temos a impressão, os irmãos conseguiram ler durante a semana? Não dá a impressão que a gente está lendo um projeto de arquitetura nos mínimos detalhes? Não é verdade? Normalmente a gente tende a arredondar números, né? Essa porta tem quanto? Ele, 2,90. Você tem quanto de altura, fulano? 1,70. Aqui, Hashem está dando a ordem para eles, e até os centímetros, Hashem está dizendo para eles. É com 1,35 m. É com 5,63 m. Parece um projeto detalhado. E como não é só história que a gente está aprendendo, Hashem nos diz nessa manhã que Ele deseja habitar em nós. É isso que salta nessa paraxá. Eu quero fazer morada em vocês. Eu quero habitar no meio do meu povo. Por isso que as orações, por exemplo, do Sidur, todas as vezes elas elogiam Hashem de uma forma específica. Os irmãos já perceberam isso? Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Ela tem um início da adoração, aí você se curva. É todo um ritual, é toda uma liturgia, para poder depois começarmos a verdadeira adoração. Hashem deseja habitar no meio do seu povo, e Ele estabeleceu um padrão eterno para se relacionar conosco. Tudo o que passar disso, tudo o que passar do que Hashem estabeleceu, vem do paganismo egípcio. Vem daquilo que nós ainda trazemos, de onde nós fomos libertos. E esses dias eu escutei uma canção, que eu já cantei muito, e ela me fez pensar de verdade. Uma parte dela diz assim: vem assim como estás para adorar.
Já ouviram essa canção, né? Sabe qual que é a verdade? A verdade é que o sacerdote, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, se ele entrasse de qualquer forma diante de Hashem, ele era fulminado. Ele nem saía de lá com vida. Sabe por quê? Porque diferente do paganismo egípcio, diferente do que o Egito ensina, Hashem tem o seu padrão de santidade e ele é eterno. É um padrão único, muito mais elevado do que eu ou você podemos imaginar. Quem somos nós para estarmos diante de Hashem de qualquer forma? Nós só estamos diante dele e permanecemos de pé pela obra do sacrifício do sangue que está derramado sobre nós. O sangue do seu ungido, Yeshua HaMashiach. É por causa desse sangue que nós somos recebidos diante de Adonai. Então não é de qualquer forma. Não é vem essa hora, é a hora da adoração, vem assim como estás. Não. Deus nos libertou do Egito. E agora Ele deseja fazer morada no meio do seu povo. Morada no meu e no seu coração. E Ele não fará isso de qualquer forma. Ele não fará isso até que nós não estejamos totalmente polidos por Ele, limpos por Ele, restaurados por Ele. No processo da libertação do Egito, Israel não teve que fazer nada, mas no processo de construção do Mishkan, houve o trabalho individual e voluntário de cada israelita. Para ser libertos, nós não fazemos nada. O que a Brit Hadashah vai nos dizer sobre a libertação? Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. E Deus, com o seu muito amor com o qual nos amou, nos libertou, nos revivificou, nos deu vida juntamente com Ele. Nós não tivemos que fazer nada para sermos libertos. Nós não estamos aqui porque somos melhores do que alguém. Nós estamos aqui porque aprouve a Hashem nos chamar de dentre os mortos, nos dar vida juntamente com o seu Filho. Para sermos libertos, nós não tivemos participação, mas na santificação para construir um Mishkan para Adonai. Ele espera a nossa parte. Ele espera que nós nos posicionamos de tal forma a nos limparmos e estarmos limpos de tal forma, a termos um coração voluntário de tal forma, tão limpos, a ponto de que Ele possa habitar em nós. Façam para mim uma coleta voluntária para a construção do Mishkan, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E os rabinos dizem que é por isso que Hashem manda primeiro construir os utensílios. Lembra dos utensílios que estavam dentro do Mishkan? A menorá, Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, os pães da presença, não é isso? E lembra como o Mishkan foi construído? Nas próximas parashiot, os irmãos vão detalhar isso aqui para nós. Mas ele tinha repartições, não é isso? Produtos diferentes, materiais diferentes, pele de animais, bronze, ouro, prata, madeira, não é isso? Os sábios dizem que Adonai fez tudo isso para que ele pudesse fazer o seu povo compreender os níveis de santidade que ele deseja que nós alcancemos. Interessante isso, né? Cada parte do tabernáculo, cada material que foi recolhido, tinha um significado específico. E não era para Hashem, porque Hashem sabe de todas as coisas. Ele não precisa aprender nada. Não faz diferença para Hashem madeira ou ouro, pele, linha, se é algodão ou se é ferro, se é mole ou se é firme. Não faz. E os sábios dizem que isso tudo é para que eu e você
pudéssemos entender como Hashem é santo. E como Ele deseja que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Eu desejo habitar no meio do meu povo. Diferentes materiais, a divisão do Mishkan, tudo bem detalhado, para que nós pudéssemos entender o que Hashem quer de nós. Cada material, cada utensílio tem um significado. E nós vamos tratar disso numa outra oportunidade, porque é profundo demais, irmãos. Estava conversando com o Raul agora há pouco. Cada detalhe, cada centímetro que Adonai estabeleceu para a construção tem um objetivo para ensinar para nós. E numa manhã só não dá. E eu também não tenho a capacidade suficiente para explicar isso para os meus irmãos. Que Hashem nos ajude e que levante no meio de nós mais pessoas assim como Roche, assim como Pedro, assim como Raul, homens que estão aqui nos ensinando a maneira milenar de nos achegarmos diante de Deus, não é isso? Glória a Deus por isso. E após a destruição do templo, a Shekhinah do Eterno foi distribuída nas casas de estudo, nas sinagogas, não é isso? E os sábios ainda dizem mais, não só nas sinagogas, mas nas casas dos israelitas. A glória do Deus Criador, que antes se apresentava no templo, no tabernáculo, uma vez que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, aonde que está a glória do Eterno? Aonde nós encontramos o Eterno? E aí os sábios dizem, nas vossas casas. Interessante isso. As nossas casas são a extensão das sinagogas. As nossas casas, os nossos lares, o que acontece no nosso lar, reflete diretamente nas casas de estudo, no meio dos nossos irmãos. E agora é que entra o papel das esposas e dos maridos, dos filhos, não é isso? Irmãos, o mundo espiritual, diferente do que parece, ele é real demais. Nada no mundo físico acontece sem que antes tenha acontecido no mundo espiritual. Lembra como Hashem disse para Moshe? Faça tudo como você viu no monte. Já estava lá. Então, quando os sábios dizem que a glória de Adonai se estende nas sinagogas e se estendem nos nossos lares, isso é real. Adonai está presente nas sinagogas, da mesma maneira que Ele está presente nos nossos lares. E aqui entra a guerra diária que nós travamos. Sabe por quê? Porque o mundo, o Egito, tem um padrão de lar, tem um padrão de vivência, e nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui em diáspora. Nós esperamos o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. O mundo está dormindo no maligno. E ele oprime as mulheres do seu povo. Como que ele faz isso? Acompanhar o padrão do Egito, do mundo, é pesado demais, porque ele consegue anular o nosso dever de santificação para Hashem. Quer ver? Os sábios dizem que a mulher, a esposa, tem o maior papel, o mais importante papel dentro do povo de Israel, ou dentro do judaísmo. Sabe por quê? Porque vem delas, vem das mães, vem das esposas, o dever e a tarefa de eliminar a idolatria
e o ateísmo no coração dos seus filhos? Por que nós gastamos tempo numa congregação estudando semanalmente a Torá? Porque nós sabemos que a Torá não fica só em nós, ela é geracional. Vai de geração em geração, não é isso que nós cantamos aqui todos os sábados? Não é isso que nós cantamos? Senhor, a tua palavra é de geração em geração e o teu nome é eterno. Nenhuma nação do mundo permaneceu única, exclusiva, a não ser Israel, depois de 3.000 anos aproximadamente, sendo perseguida, estando em exílio, porque os filhos se esquecem, os netos, os bisnetos, ninguém lembra mais. Mas no povo de Israel, a Torá continua viva, e isso vem por causa do dever que as esposas têm nos lares. É delas o dever de iluminar a casa. Sabe aquela vela do Shabat que você risca em casa, que você acende o fogo? Sabe como quando você prepara o pão do Shabat, a halá, e você, mulher, está naquelas orações e fazendo a massa, os seus filhos estão vendo as suas orações, estão vendo você preparar aquele pão, e eles estão entendendo que aquilo não é só um trigo modificado, não é só uma massa que está sendo feita, eles estão entendendo, eles estão ouvindo que aquilo ali é fruto do pão que sai da terra, porque foi Adonai que deu, foi Adonai que fez que o trigo produzisse, que a terra produzisse o trigo, e que você tivesse vida e chegasse no dia de hoje e pudesse estar moldando o pão do Shabat. Quando você acende aquela vela, os seus filhos estão vendo que aquilo ali não é só um fogo, aquilo ali não é só para iluminar a casa, eles estão lembrando que aquele é o 7º dia do Senhor, do Criador dos céus e da terra, e que em 6 dias nós devemos trabalhar, mas o 7º dia é de Adonai, o nosso Deus. Não existe idolatria, não existe ateísmo em um lar onde as esposas são a luz da casa. E olha a sabedoria de Deus. Ele dividiu o dever das mulheres, dos homens. Hoje nós perguntamos para a nossa geração, o que é uma mulher? Eles não sabem te responder. Não é verdade? Hashem definiu e determinou o papel exclusivo das mulheres e deu um dever a elas. E também fez isso com os homens. Qual o papel que ele deu para nós? Estudar a sua Torá. Por que nós usamos os tzitziot? Porque diferente das mulheres nós precisamos lembrar as leis de Deus. Todos os dias nós precisamos estar estudando a palavra do Senhor. Porque nós nos esquecemos fácil. Nós somos guiados pelos nossos olhos, muitas vezes, não é isso que o mandamento do tzitzit diz? Atem os tzitziot na borda, como franjas nas vestes de vocês, para que vocês não sigam atrás dos vossos olhos, aos quais vocês andam errando. Para que vocês lembrem-se dos meus mandamentos. Para lembrar, nós temos que estudar. E normalmente, os homens de Israel, eles estudam Torá. Eles querem aprender o que os sábios têm a dizer. Não é só superficial, não é só ler um texto aqui, já entendi, tá bom, vou passar. Não, a Torá tem que entrar na alma, e isso é dever do homem. Hashem fez isso. E enquanto os homens se dedicam ao estudo, enquanto os homens se dedicam ao trabalho, que não dá só para estudar, tem que suprir o pão em casa, não é isso? E como está difícil atualmente no mundo, já há alguns anos, não é? Sabe por quê? Porque isso é uma guerra. O mundo espiritual, todo ele, guerreia contra os filhos de Deus. Porque enquanto o mundo quer apagar o nome de Hashem, quer esquecer que existe um Deus Criador, por que o sábado foi substituído pelo domingo? Para que não houvesse memória do Deus Criador. Todo o mundo pagão deseja apagar os mandamentos de Hashem, substituí-los. Mas Hashem com o seu povo deu uma ordem específica: construam para mim, peguem a oferta e construam para mim um Mishkan, para que eu habite no meio de vocês. Existe um papel específico para as esposas, para as mulheres.
E esse papel está sendo roubado pelo feminismo, pelas necessidades do dia a dia, pela melhoria financeira, não é verdade? Quem de nós não precisa estudar os filhos? Quem de nós não pensa no futuro, não pensa no amanhã, não pensa em dar uma boa qualidade de vida, os esposos dar uma boa qualidade de vida para os seus filhos, para suas esposas, não é isso? E aí, infelizmente, pela cultura que está aí no mundo, nós abrimos mão às vezes daquilo mais precioso que Hashem fez, determinar as nossas funções para que a glória dele esteja em nós. Se uma esposa, a minha esposa trabalhava até a Heloísa nascer, até a minha filha menor nascer. Eu vou dizer para vocês, não é fácil. Você perder, ela ganhava mais do que eu. Você perder mais da metade da sua renda, pessoal, é aterrador, é desesperador. Porque você começa a olhar, chega no final do mês, a geladeira começa a esvaziar, você fala, tem que fazer compra, mas não tem dinheiro, vou tirar de onde? Tem que comprar roupa. A última roupa que eu tinha rasgou, tem que comprar. Tá, mas vou tirar de onde? Não é verdade? Não é que seja errado nós pensarmos assim, não é isso. Nós realmente precisamos de recursos. E no mundo que nós vivemos hoje, as esposas são de grande ajuda financeira, não é isso? Porque o mundo está nos apertando. Mas sabe o que Hashem quer para as nossas esposas? Que elas sejam a luz da nossa casa. Porque não interessa para Hashem que nós tenhamos dinheiro suficiente para comprar a carne kasher todos os dias, porque é caro. Para Hashem é mais importante que o seu filho aprenda o que é um Shabat em família, do que a roupa bonita que você vai pôr nele para vir no Shabat na sinagoga. Existem prioridades para Hashem que são diferentes das prioridades humanas. E é quase uma loucura eu falar isso. É quase um disparate da minha parte, porque para um pai de família que está ouvindo, ele vai dizer assim, meu amigo, você está ficando louco. Se a minha esposa parar de trabalhar, e eu não estou falando para ninguém parar de trabalhar, viu? Eu só estou fazendo um paralelo aqui, para você entender qual que é o padrão de Hashem, e como nós estamos às vezes longe do que Hashem estabeleceu para nós, e que nós precisamos voltar ao padrão inicial, e Ele não fará isso de uma vez, não se preocupe. Você não vai sair daqui hoje dizendo já para sua esposa assim, ó, amanhã você não vai para o trabalho. Não é isso. Não façam isso. Quem sabe ano que vem, exato, essa é a ideia. Ano que vem em Jerusalém. Exato, exato. O padrão de Hashem é isso. É que nós tenhamos um entendimento de que nós estamos talvez vivendo como os egípcios vivem. Vivendo da mesma forma que as mulheres do mundo vivem. Tendo o seu próprio trabalho. Eu sou independente, já ouviram isso? Não, eu quero ser independente. Minha irmã, o presente mais grandioso que Hashem te deu é que você seja totalmente sustentada sem ter que trabalhar. A coisa mais linda que tem numa casa. E agora os maridos vão ouvir. Porque vão ouvir, eu digo, vão concordar comigo. Quando você, esposo, está no seu trabalho, dando suor lá, ó, trabalhando. Por que você faz isso? Não é para sua família? Não é para que os seus filhos estejam bem? Não é para que a sua esposa esteja orgulhosa e diga assim, o meu esposo trabalha pela nossa família. Eu tenho um marido que trabalha pela nossa família. Não é isso? E como é que a sua cabeça fica? Sabendo que os seus filhos estão em casa com a mãe deles. Sabendo que os seus filhos estão em casa aprendendo Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Os nossos filhos têm o privilégio de ter as mães que temem a Adonai, e é o dever delas acender a luz na casa. Enquanto elas estão acendendo a luz em casa, espantando a idolatria, espantando o ateísmo no coração dos nossos filhos, os maridos devem trabalhar com o suor do rosto para sustentar tudo isso em casa. Está vendo como é que o padrão do eterno se encaixa? E aí agora eu sei, assim como eu já disse para Adonai também, Senhor, mas veja, se eu mantiver o padrão do Senhor, não vai ter como pagar a conta. Ou eu mantenho o teu padrão, ou eu pago as contas. E aí? Sabe o que é isso, irmãos? O padrão de Hashem é eterno. Vou mostrar para vocês aqui mais na frente. Todas as vezes que Hashem dá uma ordem para o seu povo, ele espera que o seu povo cumpra com emuná, com fé. Ele espera de nós fé suficiente para que ele possa mostrar que ele tem braço forte e mão estendida. Nada na nossa vida vai acontecer, eu vou fazer porque Hashem mandou. Tá, vai fazer porque Hashem mandou. Ok, você tem emuná suficiente. Se não tem, o apóstolo Kefa, Pedro, disse assim, aquele que não tem, peça a Deus que dá. Ele dá. A nossa fé não nasce grande já. A nossa fé, quando nós recebemos, é pequenininha. E cada ordem que Adonai vai nos dando, cada mandamento que nós vamos cumprindo, a nossa fé vai aumentando, não é isso? Porque ele vai mostrando assim, cumpre o mandamento que eu vou te abençoar. Quem lembra aqui do primeiro Shabat que celebrou? Alguém lembra? Eu lembro do meu. Eu lembro. Porque eu trabalhava de domingo a domingo. E um dia, de tanto perguntar sobre, questionar, um amigo meu falou assim, rapaz, faz o seguinte, e eu combati o Shabat, tá? Eu pregava contra, porque eu aprendi que o nosso Shabat é Yeshua, e é mesmo, ele é o nosso descanso eterno. Mas as sombras de tudo que ainda vai acontecer, elas estão no mundo hoje. O Shabat é uma desses apontamentos que mostra para o descanso eterno, para o Shabat eterno em Jerusalém. E ele disse assim para mim, rapaz, vai para casa, esquece esse negócio de Shabat, você está me enchendo a paciência já. Faz o seguinte, chega em casa e fala assim, Senhor, eu não sei o que é o Shabat, eu preciso que o Senhor me mostre se é real ou não. Se for real, se Deus tem alguma coisa com você, você vai sentir alguma coisa diferente, vai acontecer alguma coisa diferente na sua família. Se não acontecer, segue a sua vida. Esquece esse negócio de Shabat, isso não é para você não. Tá bom, cheguei em casa e falei assim, ó, amor, não sei como faz, eu não sei como é que é o ritual, o que eu vou orar, eu não sei. Mas eu sei que se tem alguma coisa no Shabat, se é mandamento mesmo, Deus vai nos responder. Ele vai nos mostrar, pessoal, Deus nunca ignora um coração verdadeiramente voluntário, um coração verdadeiramente sedento. E naquele dia nós dissemos assim, nós não vamos trabalhar, nós não vamos fazer nada aqui, eu não sei nem o que pode e o que não pode. A gente fica no pode e não pode no começo, né? Foi o dia em que a Shalom do Eterno inundou a nossa casa. Inundou. Todo mundo que chegava lá em casa naquele Shabat percebeu algo diferente. E não era em nós, as roupas eram as mesmas. Não tinha mesa posta. Mas era o mandamento do Eterno. Que por estarmos cumprindo, Shalom, Ele deu. Está entendendo como é que é? Ele chama, Ele dá um mandamento. Aí nós damos o passo de fé. Como é que foi a travessia do Mar Vermelho? Não foi assim? Os sábios dizem que o mar não se abriu até que eles começaram a andar. Quando eles pisaram no mar, que eles começaram a água chegar no nariz, que não dava mais para respirar, Hashem abriu o mar. É assim conosco. Os mandamentos do Eterno são assim. Ele quer isso para nós porque Ele tem um padrão. Hashem tem um padrão. E aos olhos humanos é inalcançável. Porque eu não tenho como de mim mesmo
tomar as decisões. Senhor, tudo bem, então eu vou fazer como o Senhor está mandando. A minha esposa será a luz da casa, e eu vou trabalhar para dar o sustento. Hashem está disposto, nessa manhã, a ouvir os nossos clamores, como o Roshi diz aqui, todo sábado. O Shabat dispensa toda oração. É no Shabat que Ele nos chama para sermos restaurados, para que a gente possa colocar em prática e dizer assim, ok, Hashem, escutei o seu mandado, eu escutei. Eu não tenho a mínima condição de fazê-lo, mas eu vou fazer, e vou confiar, para que na minha casa seja construído um Mishkan, um tabernáculo, porque o anseio da minha vida é que o Senhor habite na minha casa, é que o Senhor habite na minha família. E quando nós iniciamos a restauração, nós queremos lugares prontos, não é isso? Vocês lembram quando vocês conheceram esse caminho da restauração? Todo mundo procura uma sinagoga que já esteja pronta, não é isso? Eu quero um local onde tenha... A primeira coisa, pelo menos comigo foi assim, a primeira coisa que eu me preocupei quando a Heloísa nasceu, a minha menor, que hoje já está com 6 anos, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso de um lugar onde eu possa criar a minha filha. A Tiffany já está grande. Agora eu quero um lugar para criar menor. Desde pequenininha, ela tem que ouvir. Ela tem que ouvir o Shema. Ela tem que ouvir as parashiot, ela tem que aprender. Aí a gente começa a procurar. Vai na internet, começa a procurar uma sinagoga que esteja pronta. Uma sinagoga que tenha encontro dos homens, encontro das mulheres, que tenha grupo de jovens, que tenha grupo das crianças, escolinha para elas, que tenha o pessoal da transmissão profissional, que tenha rabinos, não é isso? Bem preparados, que tenha viagem para Israel todo ano, isso mesmo. E dê graça de preferência, né? Porque é caro. Nós estamos procurando, quando a gente entende a restauração, lugares prontos. E não é isso que Hashem está propondo para o seu povo. Ele está dizendo, construam para mim um tabernáculo. Depende de nós, meus irmãos, de um coração voluntário. Quantas vezes nós temos necessidades na sinagoga, necessidades da portaria, necessidades na pregação, necessidades com as crianças, no ensino, no ministério infantil. Não é só ficar lá atrás. Vocês sabem disso, os irmãos sabem disso. Nós não temos as nossas crianças aqui, durante esse período, ali atrás brincando, não. Os professores se dedicaram, prepararam ensinos bíblicos para colocar, para plantar no coração e na mente delas, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não existe lugar pronto para que a presença de Hashem se faça presente. Ele vai se fazer presente quando nós começarmos a construir para Ele um lugar de honra, um lugar onde a santidade dEle pode habitar. Ele espera que nós construamos esse lugar. Adonai tem um padrão santo. Quer ver? 480 anos depois que ele deu essa ordem, Moisés, faz uma coleta de todo o coração voluntário e construa para mim um tabernáculo para que eu habite dentro deles. 480 anos depois, um homem, Salomão, desejou construir uma casa para Deus. Na verdade, o pai dele, Davi, né? E Salomão efetuou a construção. A obra era tão grande, tão maravilhosa, que não se ouviu nela o barulho do martelo. Tem algum construtor aí? Construir coisas sem martelo é sobrenatural, não é? Imagine a glória daquele tabernáculo. Tudo de ouro, pedras preciosas. Encantou todos os reis do mundo da época. E depois de construído, Salomão faz uma oração.
E sabe o que Hashem responde para ele? Como Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Hashem diz para Salomão a maneira que ele iria habitar. Construiu Salomão um templo, né? Tá lindo, não tá? Sabe como é que eu vou habitar aí? Olha o que ele diz. 480 anos depois, hein? Olha o padrão sendo mantido. Se vocês viverem de acordo com os meus mandamentos, então, Betoram, então eu habitarei no meio de vocês, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. Quantos anos você tem de restauração? Quantos anos eu tenho de restauração que eu entendi a necessidade de cumprir os mandamentos do Eterno? Nós temos aprendido todos os Shabbatot, toda a porção da Torá, nós aprendemos algum mandamento do Eterno. A pergunta é, quantos deles nós estamos cumprindo? Eu habitarei no meio de vocês, eu darei a minha glória nesse templo, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. A vida do povo de Deus é um crescimento anual, diário, mensal. Porção após porção, Hashem deseja de nós que nós cresçamos na fé, em santidade. Sede santos porque eu sou santo. A santidade não acontece na nossa vida de uma vez só. Ela é gradual e ela é voluntária. Quem veio para a restauração, aqui ou em qualquer outra sinagoga, procurando o judaísmo somente, 99% dos casos abandonaram Yeshua. Sabe por quê? Porque quem faz essa obra em nós, de santificação, de cumprir mandamentos, é Yeshua. É Ele. Porque se nós ficarmos só, Daniel, então é só cumprir mandamento. Você tem que cumprir mandamento. Mas nós não conseguimos fazer nada se Ele não fizer em nós. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Brit Hadashah. Quer ver? Lá em Hebreus, carta aos judeus messiânicos, no capítulo 8, no versículo 10, está escrito assim: chegará um tempo que eu farei uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel. Não há uma nova aliança sem Israel. Não há. Todos aqueles que desejam participar da nova aliança que em Yeshua foi efetivada, são enxertados em Israel, são enxertados nas promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. E uma vez enxertados ali, nós bebemos da seiva dessa árvore. Nós começamos a aprender a Torá, mas nós somos incircuncisos, não é isso que diz o goi, o gentio? Como eu participarei? E aí Deus usa o profeta e diz assim: Yeshayahu, não diga o eunuco que eu me esqueci de ti. Não diga aquele que não era meu povo, que não terá um lugar na minha casa. Terá sim, porque na nova aliança o nosso coração é circuncidado através de Yeshua, o Messias. E uma vez com o nosso coração circuncidado, nós passamos agora a dar valor aos mandamentos do Eterno. Porque nessa nova aliança, nessa nova, a Brit Hadashah, as leis, os mandamentos, não são somente externos ao homem. Eles estão dentro. Eles são escritos na tábua do nosso coração. E uma vez que eles estão na tábua do nosso coração, nós não conseguimos mais viver sem observá-los. Muda, é diferente. Antes, nós fazíamos o mandamento porque eu precisava praticá-lo. É ordenança, eu tenho que fazer. Agora, esse mandamento foi escrito no meu coração. Que acabe o mundo, se entre em guerra ou não, o Shabat vai continuar sendo o dia de Adonai para mim. Os mandamentos do Senhor, Adonai continuará sendo Errad, o único. Aconteça o que acontecer, isso é a lei escrita no coração.
Uma vez que essa lei é escrita no nosso coração, irmãos, aí a restauração acontece. Aí o Mishkan começa a ser construído. Aí eu começo a ter santidade a Adonai, não porque está escrito para que eu seja santo, mas porque a santidade foi colocada em mim e agora ela vai crescer dia após dia. A santidade de Yeshua passa a habitar em mim. Ele disse: não pensem que eu vim abolir a lei, nem os profetas, eu vim plerosai, eu vim torná-la plena. As leis do Eterno começam a ficar plenas para nós, quando Yeshua passa a habitar em nós. E Baruch Hashem, porque aqui nessa casa, nós temos a liberdade. Aqui nessa casa nós temos a liberdade de poder entender o verbo que se fez carne como os profetas ensinaram e não como os sábios, alguns sábios entendem. No Ensinando de Sião tem o Mateus, o Rabino Marcelo e o Rabino Mateus, né? E ele diz assim: eu respeito os sábios, aprendo muito com eles, mas a autoridade sobre a vida do povo de Deus só pode vir da Torá e dos profetas, não é isso? E sabe o que os profetas disseram? Um menino vos nasceu, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É diante dele que nós estamos. É somente através dele que nós podemos nos tornar santuários para Adonai. É ele que faz essa obra em nós. Meus irmãos, não existe judaísmo que consiga transformar uma vida. Não existe. Você pode ser religioso o máximo que você conseguir. Vai chegar uma hora que a sua alma desespera, porque a alma está sedenta de um libertador, de alguém que transforme as suas atitudes em santidade a Adonai. Porque assim como diz a oração do Sidur, o que somos nós, Senhor? O que é a nossa vida? O que é a nossa justiça? O que podemos dizer diante da tua presença? Mas quando nós nos achegamos diante de Deus, diante do Criador, e sobre nós está a imagem do Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados e nos deu vida com Ele. Quando nós nos achegamos diante de Adonai dessa forma, aí Ele diz assim: eu habitarei no meio do meu povo. Hashem está no nosso meio. Se Yeshua estiver nas nossas vidas, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém consegue ter Betorham, ninguém consegue ser habitado por Adonai, se não for através de Yeshua. Deus quer nos ensinar, com essa paraxá, que existe um padrão eterno que Ele exige, e é inalcançável. Nós só podemos receber a glória do Eterno se for através de Yeshua. Agora, voluntariamente. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é isso? A única coisa que Hashem espera de nós, nessa manhã especialmente, tragam para mim oferta voluntária, de todo o coração, que voluntariamente quiser se apresentar a mim. Meu irmão, eu não consigo fazer nada do que você falou aí. Eu sei. Eu também não consigo não. Mas você tem um coração voluntário? Você deseja isso? Com toda a sua alma, esposa? Vocês, esposas, vocês desejam isso? Eu quero ser a luz da minha casa. Então clame a Adonai, e Ele vai te dar isso. Você, esposo, deseja ser o sacerdote do seu lar? Que os seus filhos olhem em você
e saibam que ali está um exemplo para ser seguido diante de Deus. Daniel, ainda não é assim não. Então ore a Deus, porque Ele está disposto a fazer morada em você. Morada em nós. Uma vez que nós formos restaurados como indivíduos, depois o nosso lar será restaurado. E aí nós teremos sinagogas restauradas. A restauração começa individualmente, estende para os nossos lares. E o que nós temos nos nossos lares, nós trazemos para cultuar o eterno. O serviço da sinagoga nada mais é do que ofertar, terumá, oferta ao eterno, daquilo que voluntariamente nós temos. E para encerrar, a oferta foi feita com todos os materiais presentes no mundo. Vocês perceberam isso? Reino animal, mineral, vegetal. Ou seja, tudo em nós, Hashem deseja receber, para que Ele seja glorificado na nossa vida. Não pode haver uma parte na nossa vida que não seja oferta para Hashem. Todos os nossos dias, tudo o que Ele nos deu, nada vem de nós, não é isso? Tudo o que Ele nos deu, nós devolvemos a Ele voluntariamente. E isso inclui tempo, os filhos, o casamento, as finanças, não é isso? Tudo isso. Hashem deseja habitar no meio do seu povo. Se nessa manhã você tem um coração voluntário, apresente a Deus. E Ele fará morada no meio do seu povo. Que Deus nos abençoe por essa palavra, que não vem de nós, mas é dele, do coração dele, para o seu povo. Amém. Baruch Hashem.